Boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. É uma alegria muito grande estar aqui na nossa casa, no nosso lar, ver os rostos dos amigos, da família. É uma alegria muito grande mesmo poder ter esse espaço, esse cantinho, que é a nossa casa. Estamos em família e a gente realmente espera que todos se sintam muito à vontade. De fato, Marcelo trouxe um ponto. Falar sobre a morte não é tão fácil. Às vezes é delicado, faz com que a gente, às vezes, passe a refletir na nossa própria morte. Pensamos naqueles que já partiram. Pensamos também, talvez, até em amigos ou familiares que possam estar passando por um momento onde há uma doença terminal. Então nem sempre é fácil. Mas a doutrina espírita nos oferece material amplo que nos faz pensar sobre o tema com a fé raciocinada, não cega, para que a gente possa encontrar o consolo. A doutrina espírita é o consolador prometido. E Jesus, quando esteve entre nós, em cada lição, em cada momento, preparava-nos para o momento da morte. É interessante que muitas pessoas leem o Evangelho ou buscam no Novo Testamento as passagens e ignoram que Jesus, quando ele falava para os homens e as mulheres, mas o espírito imortal, trazendo a noção de que a morte, na verdade, ela não existe. É a vida após a vida real, a vida do espírito imortal numa outra dimensão. Então foi interessante que nós encontramos essa frase de Tagore, que foi um poeta, um escritor, ganhou o Prêmio Nobel de Literatura na Índia e escreveu também através das mãos do médium Divaldo Pereira Franco, saudoso, e ele disse: morrer é o apagar da lâmpada ao nascer do dia e não apagar do sol. Não é o apagar do sol. É uma frase muito bonita, bela, de alguém que, tendo perdido várias pessoas, né? Simbolicamente falando assim, lógico que a gente não perde, mas ele teve a perda da sua esposa, dos seus filhos, de melhores amigos em tempos muito curtos. Então a questão da brevidade da vida, a questão sobre a imortalidade, a questão filosófica e religiosa sobre o conceito da morte fez com que ele pudesse escrever com essa beleza, trazendo para nós, dentro da sua capacidade, a possibilidade de expressar esses pensamentos para que trouxesse também para nós um pouco de conforto. Então é interessante, não é? Morrer é o apagar da lâmpada. E é ao nascer do dia, apagou a lâmpada. E não é o apagar do sol. A vida real. E um outro material que nós estávamos buscando, eu cheguei a ver um artigo online sobre o momento da morte, né, que se aproximava do Steve Jobs. Alguém já leu como é que foi? Ele estava com os filhos, familiares, amigos, alguns amigos íntimos, e disse que ele olhava para a família, olhava para os familiares e de repente ele olhava como que se passando no ombro e ele falava simplesmente assim: oh, uau, uau, oh, uau. E a gente pode tentar interpretar o que é que Steve Jobs estava pensando naquele momento, mas faz com que a gente comece a questionar. Será que o uau dele era o encantamento do que ele estava vendo? Será que era o momento de surpresa de algo, talvez que ele nunca concebeu que poderia ser? Será talvez que fosse, na verdade, o reconhecimento de que seus entes queridos estavam ali para o receber? E aí a gente começou a pensar no que tem aqui nos Estados Unidos, que é o Hospice Care. Vocês já escutaram falar sobre Hospice Care? Tem alguém aqui que não conhece o que é? Então, aqui nós temos, não sei se no Brasil tem,
Mas, por exemplo, quando você está perto de um momento de uma doença terminal, que você já tem os sinais ali de que o corpo está já cedendo os órgãos vitais, existe esse amparo todo cuidadoso de forma paliativa e que pode ser feito não somente em casa, onde os médicos auxiliam com enfermeiros, ou no próprio hospital, uma ala reservada, ou um próprio local somente para o cuidado para aqueles que estão para desencarnar. Eu acho de uma beleza incrível, porque assim como no hospital a gente sabe que tem aquela ala que recebe os que estão para reencarnar as crianças, existe todo esse cuidado também para aqueles que estão para desencarnar. E quando a gente tem uma visão muito materialista, ou então a gente não acredita, não sabe exatamente no que acreditar, no que saber, fica difícil a gente analisar a morte dessa maneira, mas imaginemos, quando alguém está para nascer, um bebê, eu vou usar a Rob, que está aqui, que alegria ver a Rob e Ivan ali atrás, faz muito tempo que eu não vejo. Então a Rob estava lá para dar luz a... Escolhe aí um deles. Ao número 2. Você falou o número 2? Jaqueline. A Jaque. Então pronto. Então, o Rodrigo é não é número 1 de predileto, tá, gente? É só de número de... Então tá lá a Jaque, tá para reencarnar. Eles têm um conhecimento espírita, então facilita também, né? Mesmo se não tiver. E aquela alegria. Estão ali falando, Rob, você consegue, né? Aquela dor do parto, né, Roberinha? Que eu nunca tive, mas eu imagino que deve ser realmente muito profundo. E o Ivan ali encorajando como cheerleader, incentivando os médicos, as enfermeiras, o cuidado, a alegria. E quando nasce a Jaque e é posta nos braços dela, ela chora de alegria. O momento de desencarnar, a gente pode talvez pensar da mesma maneira no plano espiritual. Porque enquanto nós choramos a dor da partida do ente querido, do outro lado há o regozijamento, a felicidade dos benfeitores em nos receberem de volta. Então, eles choram muitas vezes de alegria, especialmente quando é o completista. É o que André Luiz chama nas suas obras aqui. Muitos de nós, infelizmente, não temos a capacidade, embora nós saibamos de casos assim, de pessoas que realmente cumpriram toda a sua tarefa, chegando no plano espiritual como esses completistas. Completaram o que vieram aqui fazer. Nós não precisamos ficar desesperados se nós não nos enquadrarmos nisso, até mesmo porque a gente não sabe. O que a gente tem certeza é que se a gente está aqui, mais do que um passo adiante, nós já demos. Nós estamos chegando, né? Esqueci o nome do meu amigo ali atrás, de blusa preta, de óculos, é você. Celso. Eu falei assim, como tá? Ele falou assim, tô andando, né? Caminhando. E é exatamente o que a gente faz quando a gente reencarna. A gente está caminhando para o aperfeiçoamento do espírito. Nós estamos obrando em prol disso. Estando presente numa terça-feira, com a paciência de ouvir a sua irmã Andréia, mostra o interesse em estudar, em conhecer essa realidade do espírito imortal. Não é à toa que as slides iniciais ali, várias, tem os cursos que nós damos na casa e a frase é study, ou estude, porque o conhecimento da nossa realidade é o que nos fortalece com a fé racional. Então, Tagore, ele traz para nós essas suas experiências e nos seus poemas, nas suas histórias, e Stephen Jobs nos traz esse pensamento do oh wow, e a gente sabe que no hospice care, muitas vezes, as pessoas que estão prestes a partir, eles começam também a ver o plano espiritual. Então, as enfermeiras, elas trazem para nós, eu lembro porque eu estive nesses locais 2 vezes, a primeira foi com a segunda esposa do meu avô, Francis, ela foi, só que como ela não desencarnou num tempo, porque tem um tempo ali, se passa de algumas semanas, eles falam, não, ela já pode ir para o hospital ou para casa, ela acabou voltando para casa, ela estava lá e ela falava assim, Andréia, tira aquela cadeira ali, e tinha uma cadeira no canto, e eu falava, mas por quê? Ela falou, porque tem um homem sentado ali de capa preta e chapéu preto, né? Então, vendo, para muitos falariam, peraí, ela estava
alucinada, né? Mas ela não estava tomando remédio forte. Então, assim, as chances dela estar alucinando eram poucas. E aí eu lembro do meu avô. O meu avô, que quando ele estava com 98 anos, uma vida longa, um maçom, né? Ele era muito caridoso, ele era muito bom. E a primeira referência para mim, as primeiras memórias de olhar no olho de alguém e sentir o amor, foi ele. E eu lembro que quando eu recebi a notícia de que ele tinha tido um AVC e estavam levando ele para o hospital, eu fui com uma tia minha, ela é médium, e nós estávamos ali e ele estava lúcido. E ele, sabendo que ele estava no hospital, ele virou e falou assim: Andréia, olha quem veio aqui me receber. É o meu amor que veio estar comigo e ela está com uma enfermeira. Então ele não estava falando da Frances, que era a segunda esposa, que já tinha desencarnado. Ele estava falando da primeira, que era a Barbara. Então a minha tia viu, ela descreveu, e era exatamente o espírito da primeira esposa que estava ali para acompanhar o processo. E não deu outra. Ele foi levado para o hospital, ele entrou num coma bem profundo, em 2 semanas ele desencarnou. Então, assim, quando a gente vê essas situações, falar da morte já não é uma coisa tão pesada, já não é uma coisa tão aterrorizante, já não é uma coisa de Halloween, né, de True Blood, não é nada disso. É uma coisa que, na verdade, todos nós passaremos por ela. Né? Taxas e desencargo, certeza, né? São as certezas. Chico Xavier, certa vez, ele disse que talvez o medo da morte, que o Marcelo falou, né? O medo, quem tem medo da morte, talvez tenha a ver com a lembrança que está no bem subconsciente do que nós já passamos em outras vidas, onde, na questão de como nós vivemos, o processo não foi tão agradável. Então nós tememos o momento da morte. É interessante isso. Mas o que será que Chico Xavier quis dizer com passar pelo momento da morte e não ter sido tão agradável o processo em si? E é isso exatamente que os espíritos, eles vão trazer para nós. Allan Kardec, a começar com as obras básicas. O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que vai trazer para nós essa questão do mundo dos espíritos, o processo de desencarne, que vai falar sobre suicídio, que vai falar sobre várias questões, já abre para nós o leque, apontando o caminho a seguir para estudar e entender. E ele vai depois com a 4ª obra, que é O Céu e o Inferno. Uma obra que merece ser estudada e muitas pessoas fogem dela, então que bom que nossa casa tem um estudo dela em inglês, mas todos podem participar, para entender, será que existe uma maneira em que a gente possa entender o processo em si, o passamento? Porque as enfermeiras nos dão os booklets dos sinais físicos, fisiológicos do que a pessoa está passando no momento de desencarnar. Então, o death throttle, né? Aquele negócio da garganta. Tem até um canal no TikTok de uma enfermeira que ela, com o approval, né, com a permissão da família, mostra, às vezes, alguns idosos ou jovens que estão passando pelo processo, e ela explica o que está ocorrendo ali. Então, a pessoa com uma demência, às vezes, aponta para cima, né? Então, a enfermeira vai falar assim: uma das coisas que mais me consola na minha profissão é saber que, na maioria dos casos, quando esses pacientes não estão altamente medicados, eu tenho a certeza de que eles estão vendo algo que os meus olhos físicos não podem ver. Então, plano espiritual. Mas, às vezes, aquele que está para desencarnar, ele fica agitado. Há uma agitação. Então, é o corpo físico que está agitado ou é a alma que se agita, prevendo, sentindo o momento da partida e quer segurar a todo custo aquele corpo que está já no processo de desencarnar, de morrer. Porque a preocupação está aqui. É a família que fica. As preocupações, às vezes, têm a ver com a riqueza.
É aquilo que deixa muita gente... Já viram o caso da pessoa que deixou toda a fortuna pro gato? E a gente não tem esse gato, né, Marisa? Imagina se a gente desse gato, né? Onde que tá o gato, né? Mas há essa agitação, muitas vezes, que toma conta, é o espírito querendo se segurar de toda maneira. Ele vê aquele abismo abrindo na sua frente, especialmente quando é materialista, não acreditava em nada, e o medo de se permitir cair, ceder, largar o corpo físico. E então é por isso que a gente precisa começar a pensar nessas perguntas que nos refletem a questões muito importantes, porque isso tem a ver com a nossa vida. E eu brinquei no domingo que em novembro eu vou para um cruzeiro, vai ser os 80 anos da minha Mil, que é a minha mother-in-law, eu chamo ela de Mil. Então a gente vai festejar num cruzeiro e eu já estou começando a me preparar. Então o que eu estou fazendo? Qual a primeira coisa que eu estou fazendo? Quem sabe? Dieta! Nossa, foi mulher que falou, né? Foi mulher... Gente, não é porque eu tô gordinha não, né? Também não precisa ser assim. Mas é a dieta, é a primeira coisa que eu tô fazendo, né? Porque eu não vou comprar nada até emagrecer. Então eu já tô começando a me preparar. Mas por que quando a gente vive, a gente não se prepara também para a morte? Nossa, mas que coisa macabra. Mas não é. Quando Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, tem todo ali a fala de Jesus, para a gente não amontoar tesouros na terra, onde a ferrugem estraga e os ladrões roubam, mas sim os tesouros do céu. Ele estava falando basicamente de um preparo espiritual, da gente viver no mundo sem ser do mundo, sem sermos escravos, buscando somente a riqueza, a posse, a ambição do poder. E aí a gente vê em O Céu e o Inferno, ou melhor, no Evangelho segundo o Espiritismo, a rainha, que retorna para nos falar que ela pensava que quando ela chegasse no céu, ela ia ser recebida com toda a sua pompa. Os tronos de ouro, as riquezas. E ela se deu conta que aqueles que ela julgava estar abaixo dela, beneath her, né, como falam os americanos, na verdade, eles estavam muito acima dela, moralmente falando, espiritualmente falando. Então ela volta para nos dizer da sua decepção com ela própria. Porque o que ela tinha de preocupação não a preparou devidamente para o momento em que ela chega no plano espiritual. E André Luiz, que são as obras complementares, através das mãos abençoadas de Chico Xavier, na obra que começa com o Nosso Lar, e depois ele vai, porque são 13 livros na série No Mundo Espiritual, ele traz para nós essa realidade. E uma das obras que merece atenção, leitura e estudo é Obreiros da Vida Eterna, em que ele narra os casos de 5 pessoas, né, Solange? Religioso, evangélico, eu acho, tem um espírita, também tem um materialista. E o grupo de espíritos benevolentes que vêm para auxiliar no processo do desencarne de cada um. Olha que consolador é essa noção. Eu sei que tem uma pessoa aqui, que eu não vou citar o nome, mas talvez quando eu falar o que é, ela vai saber exatamente o que eu estou falando dela. E com muito carinho e respeito. Cujo irmão passou por uma situação em que ficou muito tempo de coma, no estado vegetativo. A força dela em tomar conta dele, talvez sem notar, mas sentindo a presença daqueles que os amam, a família inteira, auxiliando, talvez até mesmo sem saber por que meu irmão está passando por esse momento de tanta dor, tanto tempo naquele estado, né? E quando o irmão se desliga do corpo físico, a gente pode imaginar, talvez, a borboleta no casulo. E muitas vezes a gente pode imaginar que é exatamente isso que está acontecendo. Tem um processo, tem um momento, tem o momento
que vai acontecer, que os espíritos estão ali velando. Então, muitas vezes quando a pessoa fala é melhor ter a eutanásia, como acontece no caso de Cavalcante em Obreiros da Vida Eterna, a gente vai ver o que o espírito sofre. Mas quando há o processo de desencarne, o espírito está ali, não é à toa, não é vegetativo, é o momento dele, único, intransferível. Será que é de dor, de expiação? Somente quem sabe são os bons espíritos. Mas sozinho ele não esteve. O amparo da irmã, da família, teve um momento de desavenças, brigas, teve, porque causa o quê? Causa muita tensão, causa muito problema. A discussão é normal, tá todo mundo tenso, tá todo mundo preocupado, tá todo mundo passando pela dor. Mas os benfeitores estão ali amparando. E aí depois vem a calmaria. Interessante que o Marcelo foi visitar uma amiga muito querida que está passando por um câncer terminal e ela também não quer partir, ela fez tudo. A quimioterapia é uma das coisas mais agressivas que existe, né? Só quem já passou por isso e conseguiu sair, curar, sabe o que foi e como é que é. E mesmo fraca, ela falou, né, eu quero ficar. De repente, ele vai e visita e ela estava calma. A resignação perante o momento que está por vir. E é fácil? Não é fácil. E é por isso que os nossos irmãos, nossos amigos que passam por esses momentos terminais merecem todo o nosso carinho, olhar também de muita compaixão. O que André Luiz fala? Que em alguns casos, e isso também está na obra Entre a Terra e o Céu, se eu não me engano, não é ali que tem um caso da Zulmira? Deixa eu perguntar para a Bookworm ali atrás. Entre a Terra e o Céu. Entre a Terra e o Céu. Minha Bookworm não soube dessa vez. Então, o caso é o seguinte. Eles vão à praia e eles notam que há ali os espíritos desencarnados, benfeitores, que levaram pessoas que estavam com doenças, como câncer e outras coisas, para a praia para tratamento. Ou seja, a pessoa estava dormindo, o desprendimento parcial, porque total é o desencarne. Então, leva a criatura até a praia, o corpo fluídico, semimaterial, o perispírito recebe todo aquele tratamento. Quando a criatura acorda, acoplado devidamente, molécula a molécula, o corpo físico recebe o tratamento para que ela possa se refazer. Aí André Luiz fala assim, então todos vão se curar? Não, nem todos. Mas então por que estão aqui? Porque receberão o consolo. Recebendo o consolo, receberão a calma, a serenidade para enfrentar a doença e auxiliarão os entes queridos que ficam para trás. Então, quando a gente vê uma amiga como a de ontem passando por essa calmaria, que consolo saber. Porque é isso que acontece. Os benfeitores, os nossos mentores em particular, têm a exclusiva preocupação conosco, com o nosso bem-estar, com o que está ocorrendo com a nossa vida. É necessário que a gente mude o olhar negativo para o positivo e comece a buscar essa energia, a buscar esse consolo, a buscar essa força, para que se algo desse nível suceda na nossa vida, se for conosco ou se for com alguém que está para partir, a gente saiba como lidar. A gente vai ver um caso muito interessante que acontece no Hospice Care e acontece também em Obreiros da Vida Eterna, em que Dimas está lá doente. Ele vai desencarnar, mas há uma dificuldade, porque os entes queridos estão sentados ali ao seu redor e querendo prender ele, não quer que ele parta de jeito nenhum, eles começam a emanar ali uma energia fluídica, prendendo o Dimas, causando uma agitação, causando uma preocupação a mais nele. Então, o que acontece muitas vezes no Hospice Care? Até mesmo em casa. De repente o Dimas, ele abre o olho, bem, a melhora. Nossa, mas fulano melhorou.
melhorei. Vai para casa, toma um banho, come alguma coisa, troca de roupa e volta. Eu vou estar aqui. E aí, quando os entes queridos vão para casa, porque já não há mais aquela energia que consome e que faz com que a pessoa que está prestes a desencarnar queira se prender ainda mais, relaxa. E é ali que os benfeitores conseguem obrar. E é muito bonito, porque quando isso acontece, de repente a gente fala, meu Deus, mas eu deixei, ele estava tão bem. Ele está bem. É brincadeira, né? Não é brincadeira, isso aconteceu. Teve um caso que Divaldo narra, que tinha um amigo que estava muito doente do câncer, né? E lá no comecinho, ele não sabia ainda o que ele devia falar ou não, ou entender as mensagens dos benfeitores. Então a pessoa falou assim, Divaldo, pelo amor de Deus, ele vai ficar bem? Aí aparece o Dr. Bezerra de Menezes. Aí ele pergunta para o Dr. Bezerra de Menezes, fulaninho vai ficar bem? Vai melhorar. Dr. Bezerra diz que vai melhorar. Vai ficar bem. Ah, você volta para dar passe? Volta amanhã para dar passe. E quando ele volta no dia seguinte, tá aquela situação. O fulaninho desencarnou. Mas, Divaldo, você falou que ele ia melhorar. Aí ele conversa depois. Mas, doutor Bezerra, o senhor disse que ele melhorou. O espírito está melhor. O corpo, aquela roupagem que já não tinha mais como dar uma qualidade de vida à criatura, já não ia prestar. Então ele se livrou. Já não precisa mais aquela roupagem. Ele então sai de uma situação e melhora. Que a vida real é lá. Nós esquecemos disso. Aqui é a experiência que nós temos. Quantas vezes forem necessárias para que a gente possa progredir. Então, o momento final, a gente precisa perguntar como que a gente ficaria se fôssemos nós com os nossos entes queridos. A doutrina espírita vem explicar. Então, eu vou falar uma coisa muito pessoal minha. Quando meu pai estava com o câncer terminal dele, 5 meses ele partiu. E eu lembro que a gente ia dar passe nele, Marcela ia comigo, iam amigos também comigo. E teve uma hora que meu pai já não conseguia mais falar. Talvez o câncer, né, o tumor que tinha a metástase para o cérebro, alguma coisa afetou ele, não conseguia mais falar. E é muito difícil a gente passar por isso, né? Não é fácil. Ser espírita e ter esse conhecimento não quer dizer que a gente se torna super-herói, né? Que a gente não vai sentir a dor, que a gente não vai... Não é. Então, o que eu fazia? Quando eu via meu pai, que a lágrima corria do olho dele, ou que eu via na expressão dele a dor, e eu sabia que eu ia chorar, eu falava, peraí pai, já volto. E eu ia pro banheiro, ia pra cozinha, chorava, secava a lágrima, voltava. Para que ele não visse. É claro que eu sinto, e os benfeitores sabem disso. O choro não era do desespero, o choro era da dor, de ver quem a gente ama passando por aquilo. E aí que vem o amor. Porque muitas vezes a gente quer prender o ente querido, mas o amor faz com que a gente solte. Então a gente fala, eu prefiro ver a pessoa partindo, Deus leva, porque eu não aguento mais ver o sofrimento do meu pai, da minha mãe, do meu irmão, do meu filho. A gente solta. E quando a gente faz isso, é a melhor coisa que nós podemos fazer para o nosso ente querido. Mas e se formos nós? A palavra que começa com C, que eu já falei aqui, que assusta qualquer um, não é? Toda vez que eu vou fazer mamografia, eu deito lá, Jesus, eu prometo que eu vou ser boa, eu prometo, né? Não deixa ter nada. Mas e a confiança, né? A gente vai buscar o tratamento? Claro que a gente vai buscar o tratamento. Da onde vem o medo da morte? Quem sabe? É a lei do quê? Preservação. Da preservação. Self-preservation. Não sei o que falou ali atrás, mas é preservação. Nós queremos preservar a nossa vida. Isso já mostra o valor da vida, né? Queremos realmente, então a gente vai buscar o tratamento, a gente vai fazer o que for, né? Agora a gente vai fazer com a fé raciocinada.
A gente não vai simplesmente falar, eu tenho capacidade de mudar as moléculas do meu corpo e não vou fazer o tratamento. A gente faz em conjunto. Em nenhum momento a doutrina espírita fala, olha, não faça o tratamento que a medicina tem para oferecer. Não, faça o tratamento, recorra ao auxílio espiritual que a Casa Espírita oferece, o passe, a água fluidificada, a leitura edificante, o poder do pensamento. Pensar é criar. A gente começa a conversar com as célulazinhas. Esse é o trabalho que a gente faz. Agora, se vier o momento de que de fato não tem o que fazer, aí a gente recorre àquele que veio para falar para a gente, que veio trazer para nós vida e abundância. E era Jesus que falou isso. Foi Ele. Então nós recorremos ao médico por excelência. É Ele, o psicoterapeuta das nossas almas para a dor que nós estamos a passar. E a gente vai buscar o quê? Preparar para aquele momento de todas as maneiras que a gente precisa fazer. E olha, outro dia o Marcelo falou assim, amor, se eu for antes de você, você vai lá para Orlando viver com a Cissa, né, com a minha cunhada? Eu não quis ouvir, eu falei, eu não quero falar sobre isso, né, que coisa chata, né, imaginar, eu não quero imaginar o Marcelo partindo. Quem quer imaginar o ser amado partindo? Mas se quiser, tá alguma coisa errada, né, Biga? Claro. Aí não dá. Mas é necessário falar. É necessário deixar tudo em ordem. Nós não sabemos o dia de amanhã. Essa é a verdade. Um ato de amor. Né? É um ato de amor. Então, é por isso que a gente fala sobre isso. A gente trouxe aqui o exemplo, né? Porque muitas pessoas vão falar assim, tá, mas ninguém nunca voltou para falar sobre o que você estava falando, né? Mas voltaram. Na Sociedade Espírita Parisiense, Allan Kardec, nas reuniões mediúnicas, teve ali o cuidado de catalogar as comunicações e não somente isso, colocar em ordem. E trouxe para nós as comunicações de espíritos felizes que se comunicaram, espíritos em condições medianas, os sofredores, os suicidas, criminosos arrependidos também, endurecidos e de expiações terrestres. E quando a gente lê cada caso, é interessante que faz com que a gente pergunte, nossa, em qual desses eu tô? Né? Quais desses aqui eu tô? E não somente isso, será que a preocupação deles são as minhas? Né? Será que a preocupação que hoje eu tenho e fez com que os sofredores, os endurecidos, a dificuldade que eles tiveram no processo do desencarne é o que eu tenho? Então eles voltam para falar para a gente, para que a gente tenha uma noção ali de corrigir a rota. E não somente isso, os suicidas, como a gente vê ali, embora são aqueles que realmente tiveram o ato, né, do suicídio, a gente precisa lembrar também, como Leon Denis fala, como Allan Kardec fala, como tantas outras obras falam, que o desencarne de cada espírito aqui não são regras gerais, não é uma regra geral. A questão do suicídio, por exemplo, a pessoa passa por um momento onde ela tem um surto e ela se suicida, é bem diferente daquela que está bem consciente do que ela está falando. Então, assim, o grau de consciência e responsabilidade é levado em consideração em tudo, em tudo. E é por isso que é tão interessante a leitura dessas obras, porque faz com que a gente comece a pensar um pouquinho. O que será o céu? O que será o inferno? Existe purgatório, limbo? Como é que isso se dá? Então a gente traz aqui o inferno para os iniciantes na doutrina, não é outra coisa senão o remorso e a ausência do amor. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, o seu céu ou o seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo fluídico. Então eu, Andréia, hoje, tudo que eu sou, tudo que eu tenho de valores, de vícios morais, eu levo comigo. Tudo. Então está ali, o meu perispírito, ele mostra exatamente quem eu sou. Está ali, está escrito. Eu vejo. Eu não posso recusar aquilo que eu vejo. O que tem vício em drogas,
e desencarna por uma overdose, suicídio, sim, mas e a vontade de saciar o desejo? Porque lembremos que o corpo é semimaterial. O perispírito, ele é aquele corpo semimaterial que une o corpo físico ao espírito que está para reencarnar. Então ele sente aos órgãos no perispírito. Então se eu tenho o vício da bebida, eu vou buscar beber. E olha que desfavor, que eu vou buscar alguém que bebe e vou piorar o vício da criatura. Como a gente vê na obra, né? Beba, beba, Biga. A Biga tá lá na casa dela tranquila. Eu tô falando Biga porque 2 pessoas falaram assim, eu vou sentar lá atrás pra você não falar meu nome. Então a Biga tá lá na casa dela e ela sente uma sede. Biga, beba. Então Biga, beba. E aí ela pensa assim, vou tomar um uísque. Tô com uma sede, né? Vai lá e põe. Aí tem outro espírito ali. Isso tá na obra Sexo e Destino. Eu também quero. Beba, Biga, beba. Né? Eu vou tomar mais um. Só que a Biga, de tanto beber, ela começa já o quê? 1 ou 2 já não sacia mais. Nem a ela, nem os outros. A companhia, sim. E não é para assustar, gente, é a realidade. É a realidade. E o espírito, ele que tem aquele vício, quando ele desencarna, ele vai manter. Nós vamos manter. E é por isso que Jesus, quando ele traz para nós, aonde estiver o teu tesouro, estará aí o teu coração, a tua preocupação, o que você gosta, o que você dá valor. É aquilo. Tem um caso muito interessante, agora eu esqueço qual das obras de André Luiz, que é um espírito que está em cima do seu... Corpo. Não corpo. Caixão, túmulo. Obrigada. Túmulo. O corpo já passou pela decomposição, já não tem nada. Ele não consegue sair. Ele fica preso. O espírito fica preso àquele corpo que está em decomposição, porque a preocupação dele é com a riqueza que ficou para trás. E é interessante que isso me ocorreu hoje quando eu estava lembrando Raul Teixeira. A gente falou, Raul Teixeira vem ano que vem para o nosso evento anual da Federação Espírita da Flórida, então por isso que eu pensei nele. Ele disse que quando ele teve o AVC, isso é bem interessante. Quando ele teve o AVC, não sei se vocês sabem, ele ficou com o lado direito todo afetado, né? O que a gente vê hoje é um milagre, basicamente, com o que, né, ocorreu com ele. Então ele não podia fazer nada, e o pior é que ele não conseguia dormir. Então o Camilo apareceu para ele, que é o benfeitor dele, ele é médium, e ele disse assim, não consegue dormir? Bora trabalhar. Então ele foi, conseguiu adormecer e eles foram trabalhar. Raul Teixeira, espírito, desligado ali parcialmente do corpo. Eles vão a um cemitério. Eles chegam lá e tem um espírito que ele tenta sair e ele fica num círculo viciante ali. Ele tenta correr, mas ele é sugado de volta. É um verdadeiro inferno. Tem inferno? Tem. Quando o espírito encontra-se nessa condição. Então não é à toa que os espíritos trazem para nós obras como aquelas que a gente tem ali atrás para orientar. Eles não estavam bored, entediados no plano espiritual. Não, são aqueles que já trilharam o caminho que nós estamos trilhando, têm preocupação conosco e falam assim, olha, ainda tem tempo de mudar. E é por isso que pessoas com experiências de quase morte voltam e decidem modificar totalmente a sua vida. Porque eles tiveram a visão do que aguardavam para eles no momento da morte. Não são somente experiências de quase morte positivas, não. Há também aquelas que são bem negativas do ponto de vista espiritual. Então eles voltam e querem fazer diferente. E aí a gente vai ver, eles falam para nós, nessa multitude ali de espíritos, Tagore vai dizer para nós, nessa questão do que a gente dá valor, essa multidão de espíritos que nos trouxeram essas informações do que eles dão valor, ele vai dizer, o carimbo da morte é que dá o seu valor à moeda da vida e a torna capaz de comprar o que tem valor real. Olha que interessante. Se a minha preocupação é somente com as coisas terrestres, o carimbo da morte vai mostrar exatamente o que tem de valor para mim quando eu chegar no plano espiritual. Então, quando a gente vê Jesus falando para nós de preocuparmos com as coisas dos céus e não da vida terrestre somente, há uma razão
do porquê ele trouxe isso pra gente. E aí a gente trouxe então a questão da extinção da vida orgânica, porque o processo de desencarne, como nós mencionamos no início, não é o mesmo para todos, assim como o reencarne. Mas Allan Kardec vai dizer: a extinção da vida orgânica traz a separação da alma e do corpo pela ruptura do laço fluídico que os une. O perispírito está ali, aquele laço, houve a ruptura, houve o momento do desencarne. Não tem mais vida, acabou. É o que ele está falando ali. Mas essa separação nunca é brusca. O fluido perispiritual se liberta pouco a pouco de todos os órgãos, de modo que a separação não é completa e absoluta, a não ser quando não resta mais um único átomo do perispírito unido a uma molécula do corpo. É uma ligação íntima do perispírito com o corpo físico, é basicamente isso que ele está falando. Então, a sensação dolorosa que nós podemos experimentar no momento é devido à soma dos pontos de contato que existem entre o corpo e o perispírito. Então, uma coisa aqui bem interessante que a gente ficou sabendo. Sabe aquela empresa lá que chama IP no Brasil? São bem grandões, né? São uma família riquíssima, mas boníssimos. Pensa numa família rica e boa, que faz caridade assim pelos cotovelos, né? Falando assim, bem brasileiro mesmo. São maravilhosos. O pai que criou aquela empresa, vocês sabem como é que ele desencarnou? Foi assim. Ai, meu Deus, tem criança aqui. Foi assim. Sabe aqueles negócios assim que pega os pellets enormes, né? Forklift, isso. O que acontece é que quando ele estava ali, que ele foi ver Foi uma morte brusca. Desculpa, a gente não vou narrar por causa das crianças. Foi uma morte brusca, mas o corpo dele, o perispírito, o espírito dele foi retirado no momento que houve o momento da morte brusca. Ele não sentiu nada. Ele estava adormecido. Interessante, né? Ele teve mérito. Isso chama-se mérito. Ao contrário do que acontece quando há um suicídio. Não é assim, porque o suicida, como diz aqui, a separação do corpo da alma, a ruptura, esse laço fluídico que une o espírito ao corpo físico, não é feito de repente. Então ele sente, é por isso que sente-se as sensações, as dores. Muitos espíritos presos à matéria sentem o corpo passando pelo processo de decomposição. Agora, os que já têm mérito, não favoritismo de Deus, mas que têm os valores morais, eles passam por esse processo de uma maneira muito mais leve. E aí a gente começa a ver as pessoas que têm uma doença terminal, por exemplo, o processo já começou. A gente não sabe. Então, no momento que a pessoa desencarna, que há aquele último lacinho que une o corpo físico ao espírito, é como se batesse numa fruta bem madurinha. Já viram isso quando vocês vão pegar uma pitanga? Aqui tá cheio de pitanga, né? Eu vivo comendo as pitangas na rua. Então, você vai lá e toca, quando ela tá bem madurinha, ela cai. Acabou, não tem mais nada. Agora, se você puxa uma que tá ainda verde, é mais durinha de puxar. A ruptura é mais difícil, né? É basicamente isso, se a gente pode trazer um exemplo assim mais simples, para entender um pouquinho o que acontece. Então a separação, ela vai ser bem diversa também. E é por isso que a gente vê, quando há um processo, eu lembro que um amigo nosso que participa de todos os grupos de estudo inglês, que mora na Filipinas, o irmão dele estava passando pelo processo de doença terminal, de câncer, no mesmo momento que meu pai estava. E eu lembro que eu vi essa frase, que uma doença terminal é quase sempre já o processo de desencarne da alma no seu processo de separação. E ele ficou tão consolado com aquilo que ele falou assim, onde é que você leu isso? Foi aí que ele começou a estudar o livro da doutrina espírita, que fez muito sentido para ele. Então, a gente vai ver que Allan Kardec vai trazendo exatamente isso, porque ele vai trazer também os 4 casos que se podem ver como situações e que há quantidade de nuances enormes no que tem a ver com a extinção da vida orgânica. Ele vai trazer a primeira. Se no momento da extinção da vida orgânica, o desprendimento do perispírito se operasse completamente, a alma não sentiria absolutamente nada. Segundo,
Se nesse momento a coesão dos dois elementos está com toda a sua força, produz uma espécie de dilaceramento que reage dolorosamente sobre a alma. É o que eu expliquei da fruta, né? Terceiro, se a coesão é fraca, a separação é fácil. Pitanguinha madura, toquei, caiu. É o que ele está falando ali. E se depois da cessação completa da vida orgânica ainda existirem inúmeros pontos de contato entre o corpo e o perispírito, a alma poderá sentir os efeitos da decomposição. É por isso que nós somos constantemente, através dos ensinamentos de Jesus, através da doutrina espírita, alertados sobre o valor que a gente dá às questões da vida terrestre. Vaidade, dinheiro, poder, egoísmo, orgulho, tudo isso são pontos que vai dificultar o momento do espírito, da separação. E aí, então, a gente vai ver a questão da perturbação, porque tem uma perturbação. Vou passar disso que a gente já falou. A perturbação. Assim, a gente estava falando sobre a questão da perturbação ser também bem diferente entre uma alma ou outra. Aquele que teve uma vida, a vida do justo, ele desperta como se fosse de um sono bem leve. E o momento de perturbação, ele é bem sutil, não tem muito. Há outros ainda que despertam sem saber onde estão, o que aconteceu, é como se nós estivéssemos dormindo profundamente, sabe aquele sono bem profundo? Aí vem a pessoa, te chacoalha, assim, você acorda, você não sabe onde está, você não sabe que dia que é ou que horas são. É o que acontece comigo todo sábado, quando o Marcelo me acorda meio-dia, né? É isso, a gente não sabe. Então, o momento de perturbação vai variar bastante. É o estado normal no instante da morte e a duração é indeterminada, variando de algumas horas até mesmo alguns anos. A reunião mediúnica, que tanta gente tem curiosidade, né? Ela é nada mais, nada menos do que uma reunião onde espíritos sofredores, necessitados de esclarecimentos, passando pela perturbação, presos ainda a ocorrências que ocorreram há centenas de anos atrás. Não estamos brincando, né, Biga? É muito séria esse tipo de reunião. E a Casa Espírita oferece porque nós temos não somente a capacidade de ajudar, mas de sermos alertados também. De sermos alertados. E é assim que a gente vê a doutrina espírita trazendo para nós esses materiais para facilitar o processo, o entendimento. Porque a gente vai ver, a alma que é pacífica, resignada, alegre, é a morte do justo, né? A partida da alma que, tendo muito lutado, tendo muito sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Então não é sempre ruim, como a gente vê. Será que nós temos uma alma pacífica? Resignados? Não é dizer que a gente vai sentar e deixar tudo acontecer, mas quando nós não conseguimos mudar algo, há no Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, obediência e resignação. A obediência é o consenso da razão, a resignação do coração. Então, alegre mesmo, muitas vezes a gente vai ver, essa é a alma que tem a confiança no futuro, é a libertação para essa das provas. A gente sabe, né, nós temos aqui a nossa irmã Karen, que passou por uma situação tão difícil. Eu nunca vi um casal passar por algo tão difícil, uma provação tão difícil, com tanta honra, com tanta dignidade, com tanto respeito. É difícil, com certeza tem sido difícil, né, Carlos? Né, Karen? Mas olha aí, não desistiram, não blasfemaram a Deus, seguiram confiantes, estão lutando ali. É de fato algo que a gente precisa ver, porque no momento em que a pessoa passa por provações, expiações, tal como eu acabei de citar e tantas outras que a gente conhece, a gente vai ver que os laços já estão enfraquecidos, que ligam a matéria. Então a criatura desencarna docemente. Ela cumpriu aquilo que ela tinha que cumprir. A dor é uma bênção que Deus envia ao seu eleito. Não vos aflijai, pois, quando sofrerdes.
Não há necessidade de aflição, é confiança. Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. As bem-aventuranças de Cristo são todos passos para um desenlace doce. São passos para a gente seguir, para seguirmos, fazer um esforço pelo menos. A doçura, a pacificação, encararmos a vida, as aflições atuais, reconhecendo que se nós não reconhecemos o que trouxe as aflições hoje, há uma razão do passado que hoje bate às nossas portas dizendo: ei, Lu, tu tá pronta, vem aí a provação. E ela vai encarar. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então não há o que questionar quando chegarem, mas ao contrário, orar a Jesus, orar a Deus, pedir a força, que não falte a nós a paciência, a resignação, que não falte a nós a fé raciocinada para ouvir dos Espíritos benfeitores que velam por nós as mensagens que irão nos confortar. A perturbação, então, no momento da morte, assim, passa de um leve entorpecimento, algo como acordar de um bom sono. Os espíritos também dirão, deixa eu passar para frente, que ninguém improvisa serenidade na hora da morte. Então, se eu tenho uma morte, se eu tenho medo dela, se eu não entendo o seu mecanismo, se eu não busco viver com uma certa serenidade, na hora que vier, não há improvisação. Não vou conseguir improvisar. Será o que é, né, Biga? Com certeza. E eles dizem isso para nós por amor. Então, todo o apego que nutrimos na terra é um peso que nós devemos liberar ao atravessar para o plano espiritual. Ou antes. Aqui nós citamos, né? O que tem aqui? O arrependimento, a culpa é uma das coisas que mais pesa no espírito. A culpa do que nós fizemos, ou ainda a falta do perdão. Quando Jesus trouxe para na prece dominical, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos inimigos, isso tem um peso no momento da morte. Razão pela qual muitas pessoas, quando estão no leito da morte, querem conversar, querem pedir perdão, querem ser perdoados. Querem perdoar alguém, é peso na alma. Pensemos nisso. É claro que muitas dores, muitos momentos que geram a dificuldade de perdoar pode não se dar nessa vida, mas trabalhar para que nós não soframos o peso dela no momento do desencarne. Então a sensualidade, o o egoísmo, a raiva, o apego à moeda, eu sou a rainha de tudo, de todos, sou melhor do que todos, os vícios das drogas, tudo isso vai pesar. Então, mesmo se nós não acreditarmos em tudo que eu estou falando, o que os espíritos trazem, André Luiz, Allan Kardec, deixa só uma question mark na cabeça. E se tudo isso for verdade mesmo? Será que não vale a pena buscar viver de uma maneira diferente para que o momento da transição, a passagem, seja mais leve? E aí a gente reflita. Por que Jesus disse? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que ele fala antes serão acrescentadas. Então, nessa passagem de Mateus, no capítulo 6, ele fala das riquezas, da posse, ele fala da preocupação que a gente tem, da providência divina. Nós não vamos ficar sem a providência de Deus. A gente busca, então, viver de acordo com o que o Evangelho traz. A diferença do necessário com o supérfluo. Então, a gente busca viver com aquilo que é somente necessário. A mensagem que a Lu trouxe no início, que foi bem feita assim, falou exatamente sobre isso. Sobre aquilo que a gente dá valor.
ao que nós estamos dando valor. Então, busque em primeiro lugar o reino de Deus, os ensinamentos, os valores espirituais. Mas, André, eu não sei onde. Começa pelas beatitudes. Começa pelos ensinamentos de Jesus. Começa pela prece dominical, pega ela, está no Evangelho segundo o Espiritismo, eles explicam exatamente o que cada frase quer dizer. A gente fala, às vezes, de cor e salteado, sem pensar no significado de cada frase. Vamos pensar no Cristo. Vamos pensar em Jesus. Porque onde estiver o vosso tesouro, a sua preocupação, a minha, ali estará também o nosso coração. Os espíritos na obra, o céu e o inferno. Tem um pai que retorna e ele roga que aqueles que estavam presentes na reunião levassem a realidade da doutrina espírita para que seus filhos não sofressem aquilo que ele sofreu na terra e no momento da morte. A preocupação dele estava em outras coisas. Então, por onde estiver o vosso tesouro, ali também estará o vosso coração. Muito profundo, muito profundo. Não é dizer que a gente vai buscar a morte. Tem a lei da preservação. Não é dizer que a gente buscando o suicídio vai ver contemplar toda essa beleza que a gente fala, não é por aí. É entender o processo da morte, a passagem e o que nós podemos fazer para a gente poder passar, como eu brinquei no domingo, pelo customs espirituais, e eles vão dizer, tem algo a declarar? Né? Ao contrário que a gente traz um monte de coisa de viagem, a gente quer deixar aqui. A gente não quer declarar nada. Deixa aqui. Aquilo que não vale, deixa. Leva aquele tesouro que é do coração. Que a gente buscou primeiro no reino de Deus. E lembrando que vivendo assim, todo o resto nos será dado. E essa fala de Jesus não é promessa falsa, vazia. Que a gente possa refletir sobre essas questões, que a gente possa viver mais de acordo com o que Jesus nos trouxe, que a gente possa buscar nele a força para a gente poder vencer aquilo que ainda prende-nos nos vícios, sejam físicos ou morais, para que a gente possa, no momento da morte física ou no momento da separação de um ente querido, conseguir enxergar com mais serenidade, com mais resignação. Fica aqui a sugestão da leitura para um tema que é de fato muito sério, mas ele também pode ser visto com muita leveza, de acordo com a maneira em que nós buscarmos viver a nossa vida. O que não é dizer buscar perfeição, mas o esforço que a gente fará em domar as nossas más inclinações. Que assim seja. Obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, Andréia, por essas reflexões preciosas que nos convidam a pensar. Nós vamos agora passar nos despedindo dos internautas que nos acompanharam. Um até breve e, se Deus quiser, um dia aqui presencialmente conosco. Muita paz.